Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu vou falar um pouco do meu trabalho hoje, um pouco do que a gente trabalha com neurociência aplicada a machine learning. Muita satisfação estar aqui. Sempre, eu amo vir para a RoadSec para usar o microfone da Shakira. É uma sensação muito boa, assim, você estar com as mãos livres e poder falar, assim, eu adoro. Eu vou falar um pouquinho das informações, né? Eu coloquei um título bem empolgante, assim, né? Usando machine learning, aprendizado de máquina. Essas palavras estão na moda, né? Então eu coloquei aqui só para chamar atenção mesmo, tá? Brincadeira. Eu sou matemática de formação, eu trabalho com neurociência hoje, mas eu sou matemática formada pela Universidade de São Paulo. E eu sou presidente do Garoa Hacker Club. Então eu brinco um pouquinho com a coisa de cultura hacker, eu trabalho um pouco de invasão. E apesar disso, também eu trabalho com a parte de comportamento humano, que é o que eu vou falar hoje, né? Que eu nunca falei na RoadSec, eu sempre falei do lado mais político, né? E eu conheço Anquises, tá? É importante. Não sei se vocês viram que na China colocaram um reconhecimento facial, né, nos rostos. Isso ficou conhecido na internet toda. Mas se o cara não está matando ninguém, qual que é o problema de atribuir um ID para essa pessoa, né? O que acontece? A empresa que estava fazendo o fornecimento desses produtos, né, também fez em Moscou. E em Moscou, o que eles fizeram? A empresa que estava coletando esses dados, eles fizeram um aplicativo maravilhoso, né, que você tirava uma foto de uma pessoa no transporte público, ele mostrava as redes sociais em que ela estava vinculada, né? Então, quando a gente fala de privacidade de dados e rede, né, o que a gente pode fazer com inteligência artificial para poder identificar uma pessoa? Isso daqui é uma merda, né? Assim, é um absurdo o que aconteceu. Na China, ele tem alta taxa de erro, tá? Eu vi gente rindo, não gosto, é feio, tá? E o reconhecimento facial, ele é uma nova biometria, né? Então a gente fala, quando a gente tem câmeras, né? Que informações além do reconhecimento facial a gente tem? Eu vou mostrar um pouco mais de vocês do ponto de vista de neurociência, o que a gente tem desses dados e como que eles são manipulados a partir desses bancos de dados treinados, tá? Lá na China teve o caso do falso positivo, né? Que uma mega presidente de uma grande companhia na China, ela foi multada por atravessar na rua fora da faixa, num lugar, sendo que, na verdade, era uma foto num ônibus que passou na avenida, que a câmera reconheceu, identificou e classificou ela como teve infringindo uma lei. Então, assim, a gente fica meio assustado, né, com esse tipo de... Como que essas informações estão sendo processadas, o que acontece com os falsos positivos, com a gente dependendo da informação, aumentando o uso dessas ferramentas e tendo poucas tratativas a respeito do que deve ser feito com esses dados, né? Então, é importante a gente sempre conseguir entender o que os algoritmos estão fazendo, o que a modelagem matemática faz, quais são os avanços que tem e quais são os casos em que isso dá um problema, né? Quem trabalha com machine learning e ciência de dados sabe exatamente quando a gente tem um problema de sobreajuste de dados, a gente tem um modelo perfeito para os dados que a gente quer, e aí, de repente, você vai prever um outro dado, ele prevê uma coisa muito maluca, assim, e você, o que é isso daqui, né? Você precisa saber entender o que é um falso positivo, o que é um falso negativo, né? Isso é extremamente importante para todo mundo que está trabalhando com programação. Outras informações que são colocadas. Análise de sentimentos através de rostos. Então, ele vai pegar um banco de dados de várias expressões faciais, movimentação de musculatura, ele cria esse banco e vai treinando algoritmos, e a partir desses algoritmos você consegue identificar sentimento de felicidade, de satisfação, excitação, de tudo quanto é tipo de coisa você consegue detectar nas pessoas, né? Junta isso com geolocalização, o que a gente está? A gente está ferrado, né? E a gente consegue identificar estilo de vida da pessoa com roupas, treinar modelos para poder identificar, por exemplo, quando uma pessoa está de férias ou quando ela está desempregada, você consegue identificar a partir do momento de que você consegue alimentar um banco de dados e, por exemplo, se você filma uma pessoa todo dia, por exemplo, não vou falar o nome da linha amarela do metrô aqui, porque é feio citar nome, né, gente? Mas quando eles estavam captando dados de todo mundo, diariamente, né, de expressão facial, qual a emoção que a pessoa estava sentindo, o que ela veste, como que ela está, você consegue identificar muitas informações só com uma câmera. Então, não é só identificar se a pessoa está fazendo uma coisa errada ou não, se o cara roubou alguém e pegou o metrô. Não é só isso que você está avaliando. Você está avaliando muitas outras informações mais sensíveis, que, em outras mãos, elas podem ser muito prejudiciais para as pessoas, né?
do ponto de vista de neurociência, o que a gente já é capaz de fazer com modelagem matemática. E é isso que eu vou trazer para vocês, só para vocês sentirem um pouco do medo, né, do que está por vir e o que... E eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo também, mas não tenho medo porque eu sou boazinha, tá? Tudo bem? O processamento de sinais, a gente tem várias informações de processamento de sinais neurais, a gente trabalha com ressonância magnética, espectroscopia de infravermelho, tensão, análise de sentimento, temperatura das pessoas, e todas essas informações são combinadas para conseguir identificar informações cada vez mais apuradas a respeito das pessoas. E a gente tem resultados cada vez mais assustadores. O eye tracker, que daqui a pouco a gente já vai ter nos nossos celulares para poder identificar e uso de navegação a partir do movimento do olho, o que ele vai fazer? Ele vai ter momentos de dilatação da pupila, sacada e piscada. Então, por exemplo, o eye tracker, quando ele vai captar a informação do olho das pessoas, ele não só vai identificar para onde a pessoa está olhando ou o que ela está olhando, ele vai analisar o nível de atenção da pessoa. Quando a gente está concentrado, o olho, a pupila dá umas mexidinhas, né? Não sei se vocês sabem, né? Em alguns casos clínicos, essa mexidinha é muito mais evidente. Ou seja, a gente também consegue identificar com o eye tracker diagnósticos clínicos dessas pessoas. E essa mexidinha no olho, você consegue identificar o tanto de concentração que uma pessoa está numa atividade, qual é o nível de engajamento, qual é o nível de envolvimento. Com modelos de machine learning de classificação, a gente consegue identificar e melhor se a pessoa está prestando atenção, se ela está concentrada, se ela não está, ou então comparar com grupos clínicos, né? Então, a gente trabalha bastante com essas informações para poder ver essa microdilatação da pupila, para poder ver o envolvimento das pessoas em tarefas. Tá? É utilizado em clínica, é utilizado em policial, né? Eu acho que vocês já viram falar de polígrafo, né? É bem interessante, o eye tracker combinado com polígrafo, combinado com o EG, ele tem uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que a gente tem que trazer um dia para um evento desse para a gente brincar. É utilizado em pesquisas também para poder identificar. Aqui eu consigo mostrar para vocês o movimento, né? Quando eu tenho um estímulo cognitivo, como que funciona a pupila da pessoa enquanto ela está pensando numa conta, né? Esse aqui é um sinal que eu mesma processei, depois eu mostro o meu site para vocês. E ele mostra exatamente quando que você tem um envolvimento numa tarefa, quando a pessoa está pensando. Dá até para você verificar quanto tempo demora para a pessoa começar a pensar no problema que você deu para ela. Né? Olha que medonho isso, né? E para marketing também. Não vou falar quem fiz, também pesquisas com eye tracking em marketing, né, por questões de ética, né. O uso de eye tracker, você consegue identificar prateleira de lojas e marcas de produtos. Isso aqui é uma propaganda americana, né. Eu tenho essas duas propagandas, não sei se vocês conseguem ver. Alguém consegue me dizer qual propaganda é melhor? Quem acha que a 1 é melhor? Quem acha que a propaganda 2 é melhor? Mais agradável aos olhos, de fato, é a propaganda 2. Mas se vocês fossem os publicitários desse produto, qual propaganda vocês aprovariam? A 1 ou a 2? 1, quem aprovaria a 1? Quem aprovaria a 2? Mais pessoas aprovariam a 2. Só que o que acontece? Essa propaganda ela é menos agradável aos nossos olhos, por quê? Porque a moça está olhando para o produto, não está olhando para você. Ela não quer saber de você, ela quer saber do produto. E aí, quando você olha para ela, o que acontece na sequência? Você olha para o produto. E essa moça está olhando para a gente, né? Você olha assim, está olhando para mim. Legal, gostei. E aí, na prática, quando você vai avaliar a propaganda, né, você empilhando os dados, né, vou dizer que eu estou empilhando os dados, estou combinando as análises de dados de todas as pessoas que olharam a propaganda, por quanto tempo elas olharam, eu consigo detectar para onde elas estavam olhando. Então, aqui no resultado do eye tracker, ele está vendo os dados de várias pessoas, tá? E eu consigo ver que a pessoa que está olhando para a propaganda, o que acontece com todo mundo que viu essa propaganda? Nessa propaganda, as pessoas olham para o logo do produto e olham para a informação. Então, essa propaganda ela tem uma eficiência muito maior. Então, você consegue implementar algoritmos para analisar como que as pessoas olham para produtos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre como que a gente coleta essa informação e como que a gente manuseia esses dados, né? E na propaganda que ela está olhando para mim, as pessoas se dispersam na imagem. Então, elas leem a minha mensagem, mas não tem um ponto exatamente onde elas focam a atenção dela, né? Essa propaganda aqui é para identificar como que homens e mulheres olham para uma mesma imagem. Então, o grupo de homens que analisou a imagem, eles olham mais no rosto da moça. E no grupo de mulheres,
Elas olham mais no corpo, olham um pouco mais no corpo e olham detalhes da imagem e leem as mensagens. Então, a gente vê que tem uma nuvem aqui, não sei se dá para ver por causa do púlpito. Tem um vermelho a mais na mensagem que está escrita e as mulheres, elas leem mais. É nesse estudo, tá, gente? Não estou dizendo que mulher lê mais, tá? A gente sabe que é verdade, mas eu não estou afirmando isso, tá? Essa aqui é uma propaganda de uma prateleira, né? Para ver onde que um supermercado consegue identificar onde as pessoas leem ao olhar. Então, eles colocaram diversas câmeras e com um eye tracker, com câmeras pequenas que captam bem a direção dos olhos, conseguem identificar para onde as pessoas olham para a prateleira, se é para um determinado produto, se é para localização, se é mais para o que está no centro, se é para o produto que está embaixo, se as pessoas estão procurando promoções. Eles conseguem detectar. Isso só com pupilometria, só com a direção do olho, só com a atenção delas, tá? Vou mostrar outros mecanismos que a gente tem. O reconhecimento de emoção também, ele é bem evidente, né? E esses algoritmos, eles são todos treinados com modelagem de dados, então te envolve tanto a parte de classificação, para poder identificar todo o movimento de musculatura, e o comportamento de retração de músculos, para poder classificar em alguma das categorias de como que está a felicidade da pessoa, se ela tá feliz, né, que é essa onda rosa, se ela está happy, né, se ela está brava, não tem nenhum indício de que ela está brava aqui no sinal, né, e ele consegue identificar qual é a probabilidade do estado emocional dela a partir da expressão facial. Muitas vezes a pessoa está até escondendo um sorriso, mas só pela musculatura facial ele consegue identificar o sentimento da pessoa. Tá? Esse vídeo aqui, não sei se carregou aqui. Carregou? Ele tem 5 segundos de duração. Ah, agora apareceu. Pode dar o play. Estou esperando. Pronto. O microfone aqui para minha respiração não parecer que eu sou o Darth Vader, tá? Se alguém desconfiar que sim, é o microfone, não sou eu, tá? Ó, aqui ele está vendo, ele está testando o aplicativo, né? Está testando várias emoções, com mão no rosto e tudo, não importa, ele consegue identificar a felicidade da pessoa. É um pouco forçado, que a ideia dele é realmente mostrar um pouco o quanto que varia. Então, ele pega o quanto que ele não gostou, quanto que ele está feliz, medo, surpresa, né? É bem interessante essa... Eu coloquei porque eu acho esse cara muito engraçado. E pode passar para o próximo slide, por favor. Além do mais... Opa, peraí. Isso. E agora aqui, o que ele consegue fazer? Além de identificar só a expressão facial, eu consigo mostrar a pessoa trabalhando, como que ela está no trabalho dela, o quão envolvida ela está com o próprio trabalho. Olha que interessante para o empregador aqui, né? Se tiver alguém querendo saber como que os funcionários trabalham, né? Fala comigo no... Mentira, gente, pelo amor de Deus. Aqui ele está mostrando o eye tracker, né? Ele pega os dados de para onde... Não sei se vocês olham umas cruzinhas. Ele consegue identificar para onde o piloto está olhando durante a atividade dele, para onde ele está conduzindo a atividade dele, como que está funcionando. E ele lê os dados cerebrais também, junto com a atividade, para poder identificar o nível de concentração e engajamento dele na tarefa. E aí eu pergunto para vocês, o que é concentração? O que é ele estar concentrado ou não durante a atividade, né? Ele vai ver todas as informações da região cerebral dele, identificar o que ele está fazendo na hora. Isso daqui ele utiliza dados cerebrais para poder identificar. Deixa eu passar para o próximo. Acho que pode passar para o... obrigada. E aqui a gente... Deixa eu ver se tem um anterior aqui. É isso mesmo. Opa, vai para o próximo. Pronto. Opa, foi. O eletrocefalograma, que as informações que são muito coletadas junto, eu até trouxe um aqui para a gente brincar no final.
Ele vai medir as ondas cerebrais das pessoas de acordo com cada região do cérebro. Ele vai pegar a atividade elétrica, região de ativação de cada parte do cérebro e vai identificar como que está funcionando. Tem dois tipos de análises que a gente faz com o eletrocefalograma. Uma é o que a gente chama de potencial evocado, que é para identificar o tempo de resposta. Então, se eu tirar uma bola na cara do Damião, quanto tempo vai demorar para ele perceber que eu tirei uma bola na cara dele? Né? Identificar quanto tempo que é o tempo de reação para o cérebro dele processar a informação de que tem uma bola vindo na cara dele. É legal esse experimento. Eu não faço com bolas, tá? Eu faço com outras atividades. Assim, a gente faz com choque, a gente já fez no Garoa, foi bem divertida. Mas esse aí não tinha comitê de ética aprovado, foi uma brincadeira que a gente fez no Garoa. Foi dando choque nas pessoas. O potencial evocado, ele identifica processamento de linguagem, reação motora, olhar. Ele pega todas as informações que a gente consegue identificar em diferentes áreas e consegue identificar nessa curva, né, como que o cérebro reagiu a cada estímulo e qual é a amplitude do sinal. Então, se ele respondeu bastante ao estímulo de linguagem ou não. E tem uma outra coisa que você faz também com eletrocefalograma, que é a análise espectral. O que é a análise espectral? É as famosas, quais são as ondas cerebrais, se as ondas alfa, as ondas beta. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho, para vocês terem uma ideia. Tá? E BCI, que é uma área super legal, que é Brain Computer Interface, para você poder identificar, a partir de estímulo cerebral e estímulo muscular, né, a pessoa conseguir movimentar um braço robótico, uma perna robótica. A gente tem pesquisas com isso, inclusive no Brasil, para poder fazer isso. Só que o que acontece? A gente precisa processar esse sinal cerebral das pessoas para conseguir classificar se a pessoa realmente está querendo mexer o dedo ou não. Através de como? De várias combinações do córtex motor. Então, qual é o comportamento do cérebro da pessoa quando ela está querendo mexer a mão? Né? Quais são as ondas que têm maior estímulo, quais que não? E, a partir desse comportamento de ondas, eles conseguem estimar, mesmo em pessoas amputadas, como que ela mexeria a mão dela. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar braço, perna mecânica em pessoas que nunca andaram, porque elas não têm essa noção de como fazer e como enviar informação para uma perna para ela poder se mexer. Já pessoas que perderam o movimento, foram amputadas, acidente de moto, né, é mais fácil elas conseguirem reaprender, porque como elas já têm influência no movimento da perna, quando elas adquirem uma perna mecânica, elas ainda lembram como elas mandam essas informações. E esses estímulos motores, musculares e o estímulo cerebral conseguem identificar como que a pessoa está querendo fazer o movimento e a perna reproduz o movimento exato de uma perna real. Temperatura do corpo humano, essa informação também é bem interessante quando ela é combinada. Você consegue identificar sentimentos das pessoas a partir de temperaturas. Não sei se vocês já viram aquele termômetro que mede temperatura de criança ou a distância, que é só um botãozinho que você aperta, é um laserzinho, né? Tem alguns desses que são mais discretos e conseguem coletar de um ambiente, até para poder ver a temperatura de várias pessoas ao mesmo tempo, ou de uma pessoa em específico, e eu consigo identificar qual é o sentimento da pessoa. A temperatura do corpo humano ela não é homogênea entre si. Todo mundo tem zonas que são mais quentes, né? E dependendo do momento de sentimento que ela está. E aí, com processamento computacional, você consegue detectar quais zonas são mais quentes de acordo com cada momento. Então, quando a pessoa está apaixonadinha, né, o rosto fica vermelhinho, certas partes ficam quentinhas, né? Vou dizer apaixonada, feliz, assim, em amor, para ser mais romântica, né, na coisa, né? Quando a pessoa está com vergonha, é mais o rosto que fica, né? O resto do corpo ele não tem aumento de temperatura, né? Quando ela está com vergonha, né? Orgulho, né? Quando ela está com vergonha, perdão, ela tem mais o rosto que enrubrece, né? Ansiedade, né? Ele tem uma outra distribuição. Então, quando a gente sente, né? Quando a gente está ansioso, né? As nossas mãos ficam frias, né? Então, se alguém, por exemplo, vê, ó, deixa eu pegar a mão do Damião. Como é que eu tô? Gelada. Viu? Eu tô gelada. Desculpa. Já tô até vendo, vou receber reclamação de assédio, né? Então, quando a pessoa está ansiosa, ele falou que eu estou gelada, né? Quando a pessoa está ansiosa, nas extremidades elas ficam mais frias, né? E uma parte do corpo fica mais aquecida, né? Então, se pegar o meu pescoço aqui, espero que ninguém pegue meu pescoço aqui, mas vai ver que o meu pescoço está bem quente, porque eu estou ansiosa aqui. Então, essas informações você consegue coletar sem encostar na pessoa, só colocando um sensor no espaço. Isso daqui é muito legal,
Isso aqui, alguém já viu esse vídeo? Não? É a partir de ressonância magnética. A gente pensa, pergunto para vocês, será que dá para a gente ler o que a pessoa está pensando? Com machine learning? Machine learning está ajudando a gente a ler o que está pensando? A gente pensa, não, o que eu estou pensando é meu, né? Se eu pensei em uma figura, pensei numa imagem, ninguém consegue descobrir o que eu estou pensando, né? Esse aqui foi um experimento que foi publicado na Nature, que ele para identificar a partir de ressonância, fizeram um treinamento com imagens pensadas, né? E deram várias imagens para as pessoas refletirem e pensarem um pouco em cima delas, né? E isso aqui, o que está aparecendo aqui à direita, é a reconstrução da imagem da pessoa enquanto ela imaginava a imagem da esquerda. Então, é uma coisa meio medonha, né? Que você pensa assim, não, mas o meu pensamento, como assim? Uma máquina de ressonância conseguiu identificar e o modelo matemático conseguiu se aproximar do que eu estou imaginando, né? Aí tem um pessoal que olha assim, ah, não, mas isso aqui nem a pau é uma concha, isso aqui está muito longe de ser. Mas quando a gente imagina um animal, imagina um movimento, imagina uma ação, a gente não imagina a figura exatamente. Então, por exemplo, imagina uma baleia, né? Ou a onça, né? Então, a gente não imagina a onça em vários detalhes. Algumas pessoas conseguem imaginar em mais detalhes, mas, de forma geral, a gente pensa em linhas gerais, como que estão. E esses algoritmos, eles conseguem identificar, isso aqui é com redes neurais, né? Ele consegue identificar, a partir do momento do comportamento do cérebro, né, quando a pessoa está imaginando alguma coisa em questão de como que o cérebro dela age quando ela está pensando numa cor, está pensando em outra. E aí ele foi combinando essas informações e conseguindo reconstruir a imagem do que a pessoa estava imaginando. Então, olha só, isso aqui foi totalmente computadorizado. Dá até medo, né, da gente ver o que está sendo reconstruído. Algumas imagens que têm menor complexidade ou são mais simples, elas foram reconstruídas muito bem. Não sei se está todo mundo conseguindo ver. Eu estou na frente de uma galera aqui. Deixa eu pular para o lado de cá, que é menos interessante. Agora é mais interessante, né? Tem cerveja. Isso aqui eu nem sei o que é, mas aí quando nem sabe o que é, o negócio fica esquisito, né? Conforme a informação, ou a imagem, ela tem mais elementos, a combinação, né, de todas as imagens imaginadas pelas pessoas, ela ganha mais complexidade também, né? Mas olha o barco como é que ficou. Dá para ver a água, né? Muito bem imaginada, né? Isso aqui ninguém quer imaginar. Essa aqui eu não entendi muito bem porque aconteceu. Deixa eu passar para a próxima agora também, isso aqui é só para vocês levarem um susto que uma máquina de ressonância consegue ler o pensamento de vocês a partir de machine learning. Então, se vocês tiverem pessoas que estão trabalhando com ressonância, matemáticos, cientistas da computação, sai de perto, cara, porque o resultado é medonho, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar com isso. Pode dar ESC para... Ah, perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho do pedacinho do meu trabalho para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo em vista de todas essas coisas de machine learning, né? Eu mostrei um monte de coisas incríveis, aí eu vou mostrar meu trabalho e vocês vão dizer, pô, é isso que você faz, né? Pô, você nem lê o cérebro direito das pessoas, né? Mas eu vou falar um pouquinho por cima do que a gente está desenvolvendo. Não sei eu sei que tem algumas pessoas da Federal da ABC aqui, tem 2 aqui. Tem mais alguém da Federal da ABC? Eu estou praticamente na Neuro, né, lá, e eu trabalho com o professor João Sato, e estou trabalhando com machine learning aplicado a dados neurais, né? Esse aqui é um primeiro resultado que eu tive. Você pode clicar nesse link, por favor? Isso daqui, pode clicar na imagem mesmo, eu criei o hiperlink nela. Pode clicar, tanto faz, é uma imagem isso. Eu acho que ele vai para o YouTube. Esse aqui é um pouco do vídeo É um vídeo que mostra um pouco do meu trabalho. Eu recebi um prêmio no ano passado, na Alemanha, voltando pesquisas com Parkinson. Então, a gente fez um trabalho com pacientes de Parkinson para poder identificar a influência da música no planejamento motor de pessoas. Deixa eu só ver se está indo. Foi. Pode dar o full screen, né, no vídeo. E ele tem som.
fizemos, com dados do córtex motor das pessoas. A gente pegou só um exemplo de um funcionário, de um senhor que tinha um implante, e a gente estava discutindo qual técnica que a gente ia usar. Utilizamos espectroscopia de infravermelho, tá? Porque como ele tinha um implante dentro da cabeça dele que ajudava ele a andar, eu não poderia utilizar ressonância, não poderia fazer raio-x e não poderia fazer nada que tivesse estímulo motor muscular por conta disso. Então a gente usou FNIRS, que são LEDs no cérebro, uma touca na cabeça dele, para poder coletar os dados do cérebro dele e comparar a diferença de estímulos musicais nele enquanto ele fazia a tarefa de andar. Esse trabalho recebeu o prêmio de 3º lugar num concurso de espectroscopia de infravermelho que teve. E aí nós ficamos em 3º lugar. Vocês estão ouvindo uma música chata pra cacete agora. Ela é atonal, ela não segue a mesma escala de oitavas, ela tem uma série de propriedades que se tornam irritantes, tá? Tem uns 20 segundos só dela, tá? Só pra... E aqui é a música favorita dele, que ele mais gostava. Então tem a questão de sentimento com a música, tem a questão da música ser rítmica, ser animada, e ele gosta muito. Então são vários fatores que a gente precisa isolar para complementar a análise antes de publicar, para poder identificar o que numa música atrai a pessoa e estimula ela a fazer uma ação. Tá? Coloquei 20 segundos de cada música, só para vocês terem uma ideia qual foi o experimento, né, de cada um deles. Né? E aqui eu tenho o cérebro deles, ó. Aqui eu consigo mostrar, esse azul quer dizer que eu tenho uma baixa ativação. Né? Eu tenho, com essa baixa ativação motora, cada região dessas é o resultado de um teste aplicado no tempo para poder identificar o nível de ativação da pessoa. Isso aqui a gente utiliza método computacional para isso. E a gente vê que ele está andando bem devagarinho aqui, né? Com a música que é chata pra cacete. Já na música que é bacana, né, vocês viram que ela estava bem mais vermelhinha, mostrando o quê? Maior ativação neuronal durante a ativação. Tanto que ele tem o percurso inteiro em 53 segundos. E aqui ele está terminando ainda. E aí, esse foi o estudo que nós fizemos, né? O Felipe e a Cândida também são da Federal da ABC, no Laboratório de Biomecânica. Pode ir para o próximo? Pode ir para o próximo slide, por favor. Estou judiando dele hoje. Pronto. Fingerprint, né? Quando a gente fala de modelo cerebral, fingerprint, a gente está falando de impressão digital, mas a gente também, através da forma com que a gente pensa e constrói nossos pensamentos, a gente também tem uma forma única de poder chegar a conclusões e ativar os nossos neurônios de um determinado caminho. Então, isso daqui, não sei se vocês já viram, para que serve esse cérebro de pelúcia, né? Esse cérebro de pelúcia, o que é? Ele é a representação de um conectoma, ou seja, o caminho durante um determinado tipo de atividade que o nosso cérebro vai fazendo, tá? E aí ele vai mostrar o caminho que isso faz. E a partir do momento da nossa forma de pensar, a gente consegue, através de atividades de ressonância funcional, conseguir identificar como que a pessoa está pensando. Tá, legal. E aí, o que eu posso fazer? Eu fiz um trabalho aqui, isso aqui é código, é só show off mesmo, só para dizer, gente, eu programo, tá? Então, por favor, façam ó, né? Eu programo, tá? É um código que eu fiz em R, tá? E isso aqui foi parte de uma aula que a gente baixou um banco de dados de ressonância funcional de chineses, né? Um banco da China. Eu vou mandar até no final até mandar o link para quem quiser acessar. Você consegue acessar um banco de dados de ressonância magnética de milhares, de acho que 1.091 pessoas. E eu comparei com o banco de dados dessas mesmas 1.091 pessoas depois de 6 meses, enquanto elas faziam uma atividade. Eu não analisei a estrutura do cérebro dessas pessoas, eu analisei a forma com que elas resolviam um determinado problema. E aí a gente fez com modelagem matemática, a gente conseguiu implementar... isso tudo aqui é só show-off, tá? O mais importante é isso daqui. Né? Isso aqui são a quantidade de pessoas que eu peguei, o resultado de ressonância magnética dela, né, de funcional, no futuro, depois de 6 meses, e comparei, conseguindo só com a forma de pensar e ver se eu conseguia identificar quem era quem. Então, eu consegui, só pela forma de pensar, identificar essas pessoas. E eu tive 93% de acertos nesse banco de dados. Né? Isso daqui é o mais medonho disso. Isso aqui é uma regressão simples. Assim. É uma regressão, eu fiz
um modelinho bem sapeca aqui, e só com isso daqui eu consegui identificar uma pessoa com outra. Com modelos muito simples, a gente tem resultados muito precisos, né? Então, a gente pensa, nossa, com um modelo mais sofisticado a gente pode fazer, né? Aí eu vou falar um pouco do meu trabalho do doutorado, que era o meu trabalho do mestrado, e aí ele virou meu trabalho de doutorado. O meu trabalho era para implementar um algoritmo de aprendizagem. Como que eu fiz isso? Eu fiz um experimento em que as pessoas assistiam uma aula, uma videoaula, e durante esse vídeo elas tinham que responder as questões, né? Tinha uma questão de múltipla escolha, de acordo com esse vídeo, era uma aula de astronomia, e elas tinham que, com base no conhecimento do que ela adquiria nessa aula, poder identificar se ela acertava ou errava as questões. O meu modelo era para identificar se a pessoa ia acertar ou errar a prova. E aí eu treinei um algoritmo, eu fiz regressão logística com laço, fiz random forest, fiz outras bagunças que deram errado, mas o que deu errado a gente não conta, né? A gente só fala o que deu certo porque é sucesso, né? E eu consegui identificar. Então, a gente teve vários sinais, né? A espectroscopia de infravermelho é uma touca em que as pessoas utilizavam durante a aula. E com essas toucas, os optores identificavam qual era a ativação neuronal, né, de cada região do córtex pré-frontal das pessoas. Porque eu só escolhi pré-frontal porque é mais simples a montagem da touca e ele é uma região que sintetiza bem, né, a função executiva das pessoas. Então, só com essa emissão de luz, né, é um LEDzinho que vai para dentro do escalpo e aí o detector pega essa luz e aí ele vai iluminar o sangue. O sangue oxigenado ele tem um espectro diferente do sangue desoxigenado. E essa diferença, né, dessa variação sanguínea, né, essa variação, é o que vai me identificar se a pessoa está fritando o oxigênio do sangue, né, está usando o cérebro naquela região ou não, né? Quer dizer, o cérebro está em funcionamento o tempo inteiro, mas quais regiões estão mais ativadas ou não durante o processo cognitivo, né? Então, com isso daqui, a gente conseguiu coletar todas as regiões e identificar quais dessas regiões melhor predizem os acertos e erros e se eu consigo predizer. Então, a ideia era prever que nota que a pessoa ia tirar no teste sem a pessoa fazer o teste, só com base no sinal coletado dela assistindo a aula. Então, ela estava assistindo a aula, sabia dizer se ela estava prestando atenção ou não. Eu tive resultados bem satisfatórios. Esse aqui é o vídeo. Para quem quiser aprender astronomia, é um curso da Univesp que eu peguei. E durante todo o vídeo, eu coloquei perguntas em alguns momentos. Então, as perguntas elas vinham depois do estímulo para poder identificar se a pessoa ia acertar, prestou atenção ou não, para poder conferir o acerto ou erro das questões com o sinal na hora, né, durante a aula. E aí esse modelo funcionou. Então, a regressão logística com laço, né, ele indicou alguns canais como os mais importantes do modelo. Né, o canal 18, né, que é a região de processamento de memória de longo prazo, de memória de trabalho, né, e a questão de atenção e processamento de linguagem, elas deram os mais fortes. E o que isso significa? Significa o seguinte, gente, olha a descoberta. Se a pessoa está assistindo a aula e ela está prestando atenção, está entendendo o que o professor fala e conseguiu memorizar o que ele falou, ele vai bem na prova. Sucesso, né, gente? Mas, assim, do ponto de vista computacional, isso não é... Você pensa, nossa, que coisa idiota, minha mãe sabe disso, né? Desde quando eu era pequena, né? Mas isso aqui é um resultado que é importante no sentido de quais regiões cerebrais são relevantes para a modelagem, né? Como que a gente vai modelar os dados a partir disso? Como que a gente vai conseguir identificar quais canais são importantes? Como que funciona a interação de uma região com outra, né? E aí, agora, com o meu doutorado, eu vou trabalhar com isso a partir de grafos preditivos. Então, eu vou coletar espectroscopia de infravermelho de duas pessoas juntas, para conseguir identificar o quanto que a forma de agir de uma pessoa influencia no comportamento da outra enquanto elas fazem uma tarefa interativa. Isso, para a educação, para todas as informações, ela ajuda muito, né? E aí, a Random Forest também foi um outro algoritmo que implementei, que também identificou esses mesmos canais, né? O mesmo canal, né? O 18 e o 7, como super relevantes. Eles identificaram canais distintos, mas é porque cada modelo deles tem uma particularidade diferente. Quem quiser mais detalhes, quem já trabalha com data science, eu posso passar mais informações explicando por que tem alguns resultados que são diferentes, né? E aqui estão algumas informações para quem quiser tirar foto para poder acessar. Eu tenho as aplicações de reconhecimento facial, o GitHub para quem quiser fazer análise de sentimentos.
redes neurais convolucionais para reconhecimento de imagem, medir empatia com a temperatura do corpo, né? Os meus códigos de processamento de sinal estão todos ali, quem quiser código também. Gente, meu código é uma porcaria, tá? Eu não comento, às vezes no espaço. Às vezes eu escrevo, assim, tem um bloco meu que tá uma porcaria, aí ao invés de arrumar a porcaria, eu escrevo no comentário, tá uma porcaria. Então, assim, ele é bem didático, tá? O modelo que detecta a imagem pensada, né? O artigo dele está aqui. Então, fique à vontade para vocês poderem acessar o conteúdo depois. E, bom, eu tenho agora minutos de perguntas, né? Eu vou fazer um momento de perguntas de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer uma demonstração de eletroencefalograma aqui para as pessoas. Pode compartilhar a tela. Vamos ver se funciona. Repara no meu desktop, no fundo, que está cheio de coisa arada, tá? Eu preciso de um voluntário. Pode vir, pode vir. Vem os dois, aí eu vou primeiro ver se funciona, né? Espero que não gere frustração. E vocês podem ir fazendo perguntas por enquanto, que eu vou só mostrar para vocês e aos poucos eu vou mostrando a onda nisso. Esse aqui é um eletroencefalograma super simples, ele só pega um canal. E eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente conseguir fazer uma brincadeira. Com licença. O aparelho está com um probleminha, de vez em quando ele dá uns trancos, tá? Mas não se preocupa que a voltagem é baixa. Mentira. Ó, vira para frente, por favor. Vamos ver aqui. Tem alguns segundos. Você consegue fechar seus olhos por alguns segundos? Quando ele fecha os olhos, o que acontece? A gente aumenta a frequência de ondas do tipo alfa. E aí, a partir da onda no tempo, o que eu faço? A gente faz uma transformação de dados, né? Quem é matemático, engenheiro, curioso, e quem não entende nada disso, não deixa de ser. Isso aqui a gente aplica uma transformada de Fourier, né? E a gente faz, com essa decomposição do sinal, a gente quebra as ondas em diferentes espectros e consegue identificar o tipo de onda cerebral que a gente tem em cada momento, né? A gente tem as ondas, e cada dessas ondas, ela está ligada a algum... você pode assistir também, pode virar para cá. A gente consegue identificar o quanto que essa atividade está associada. E outra coisa que é interessante no processamento de sinais, que é super importante, é o tratamento da informação, que muitas vezes pode ser desprezado, mas é importante para a gente poder não associar a sinal motor ou artefatos, que são os ruídos dos dados, e levar em consideração o ruído nos nossos modelos. Então, quem trabalha com matemática, quem trabalha com computação, por favor, gente, façam uma boa limpeza nos dados, porque não adianta vocês pegarem e fazer modelagem matemática com lixo, porque vocês vão ter um modelo de lixo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a modelagem. Deixa eu mostrar um sinal para vocês. Dá uma piscada bem suave com os olhos. Mais suave. A gente tem uns artefatos, deixa eu só ver. Pode piscar, pisca mais rápido. Ó, essa piscadinha aqui, ó. Isso aqui é sinal de piscada. Quando a pessoa pisca o olho, ele dá esses pulinhos. Esse pulinho ele não pode ser levado em consideração na decomposição da onda na hora de fazer a análise do espectro, porque ele não significa nada, ele significa que a pessoa piscou o olho. Tá? Se a pessoa olhar para os lados, olha para os lados sem mexer a cabeça, para a esquerda e para a direita, ele vai fazer um quadradinho. Não dá para ver o quadradinho direito. Ó, aqui, esses quadradinhos que ele faz, eles são indicação do movimento do artefato, do movimento dos olhos. E eles são importantes também para você poder identificar o nível de concentração da pessoa numa atividade também. Mas ele não é um artefato, ele não é uma informação neural, né? Ele é uma informação de artefato de movimento. Deixa eu ver. Franze assim a sobrancelha. Essa bagunça nesse sinal aqui só quer dizer que ele está mexendo a testa, tá? Ou que ele está tendo ataque epilético, mas no instrumento controlado é movimento muscular. E quando a gente está analisando o sinal de eletroencefalograma de ataque epiléptico, eu tenho que decompor o sinal para poder identificar o que é muscular do movimento durante o ataque epiléptico e o que é realmente vou dizer, a pane, o choque, né, na comunicação entre dos axônios durante o surto epiléptico. Deixa eu mostrar para ela agora aqui. Gente, podem fazendo perguntas agora, tá? Para fazer pergunta, vocês levantem a mão e a gente tem um microfone espalhado lá no fundo. Eu acho que vai precisar tirar o brinco.
A presilha que coloca na orelha, ela fecha o circuito, né? E o brinco, o que acontece? Como ele é metálico, ele pode isolar. E aí você não fecha o circuito, ele não funciona. Eu só comentei que pedir para tirar o brinco é interessante. Pensa você, você é boa de matemática? Excelente, excelente. Então, eu não vou expor ninguém, eu só vou pedir para você imaginar, tá? Fecha os olhos, a partir de 100, pense em quais são os múltiplos de 7 na sequência. Olha só, ela tá tranquila até. Depois que ela acha qual é a sequência, vai ficando mais fácil a conta. Então, aumenta o nível de alfa. Por quê? Porque ela está diminuindo a tarefa cognitiva do cérebro dela e aí aumenta, como ela está reduzindo a carga cognitiva, aumenta o nível de relaxamento. Quando ela automatiza a conta, vai ficando muito fácil resolver. Conforme eu vou falando aqui, ela está de olho fechado. Ela não está vendo o que eu estou explicando, coitada. Ela está perdendo essa parte da apresentação, mas ela está tentando ouvir o que eu estou falando. Aumenta a atenção dela. Então, são coisas bem interessantes, né? Isso aqui é um brinquedinho, né? Mas ele é bem legal para a gente conseguir usar relaxamento e tudo. É bem legal.